Se eu toda quinta-feira à noite, toda quinta, às 19 horas, eu faço uma adoração, milhares de pessoas, né? Pelo YouTube, inclusive. Mas naquele dia eu estava e passei. Quando eu passei, a moça fez... Eu escutei, voltei. Eu voltei. E era um dia que era de cura e libertação. Muito forte. Batendo nessa cura e libertação. Libertação do maligno, libertação dos pensamentos suicidas, libertação da feitiçaria. Que é onde se manifesta bastante. Exato, onde o inimigo toma. Porque, bom, vou continuar. Depois me lembra de falar das brechas. Tá bom. Porque o inimigo aproveita brechas. E nesse caso, a menina deu aquele... e eu voltei. E ela começou a se contorcer, uma menina, uma jovem. E aí... eu falei assim, aguarde, porque eu estava ao vivo pela televisão. Tá. Eu não ia expor, aquilo não ia pegar bem. Parece sensacionalismo, e eu tenho muito medo disso. Fui, terminei e chamei ela para a capela. A hora que chegamos na capela, rapaz, eu simplesmente fui conversar. Quando eu comecei a conversar, e ela começou a rodopiar. Ela era uma menina baixa assim, meia fortinha, mas ela rodava. Aí os assim? Assim. Tá. 4 homens. E eles devem, porque são muito parceiro meu, eles devem estar assistindo essa live. Segurando ela? Segurando, prenderam. E eu subi em cima. Nisso me veio o rito. E eu estava estudando. Você já sabia? Veio o rito. Daí do exorcismo. É em português. Em português. Mas o de profundis é latim. Tá. Das profundezas, Senhor, a vós eu clamo, Senhor, escutai o meu apelo. Se levantou e falou: você não é exorcista. Ela te... Você não é exorcista. Você não tem poder sobre mim. E com uma voz diferente. Totalmente diferente. Urrava, espumava. Nisso, e a equipe toda vendo. O filho, o irmãozinho dela, desse tamanho. Eu falei, leva ele para não ver isso. Ele falou, eu vejo isso toda noite. Putz, ela se manifestava isso toda noite. O corpo dela todo marcado. Alguém olhando, parecia que ela se mutilava. Foi quando eu interagi naquela hora e falei assim, em nome de Jesus eu peço, saia dela. Ou dê uma trégua. Eu não sou exorcista. Eu não sou exorcista. Mas eu te peço 24 horas. E ela deu urros. E o que eu estou te contando, estou contando para você. Já contei para o Danilo Gentili. Mas escrevi num livro. Mas esse é fato que eu senti. Rapaz, eu arrepiava. Foi um contato assim que aquilo... E ela... Mas um cheiro ruim. Uma voz cadavérica. A voz realmente deturpada. Uma voz de homem. Rouca. E aquela baba caindo assim. Ela... Quando você falou isso? Aí, naquela noite, entrei em contato com o padre exorcista, o padre Jorge, exorcista, atendeu. Só que você tem que entender que quando é um caso desse, não é de uma só vez. O diabo pode ser tirado uma só vez ou gradativo. Ah, é? Porque a impregnação é muito grande. O mal que ele faz na mente, na inteligência, nas próprias camadas do cérebro é muito destrutivo. O maior exorcista do mundo chama-se Padre Gabriele Amorti. É um nome... Se você perguntar quem que é o maior exorcista do mundo, é ele, em Roma. E ele, exatamente, os exorcismos dele diz que às vezes eram 2 anos. O quê? Para tirar totalmente? Para tirar totalmente. Porque era mais de um demônio ou porque é um demônio que não quer sair? Um demônio que não quer sair são mais que às vezes é uma legião. Então, por isso que na Bíblia tem aquela passagem do legião, que ele joga para os porcos, né? Jesus. E o perigo, né? Que Nosso Senhor diz, cuidado, você deixa o interior aberto, limpa a casa e deixa vazia, ele vai, chama mais 7, e volta o estrago é pior. Por quê? Porque não adianta deixar a casa limpa e vazia. Eu sempre falo com uma pessoa que vai se converter. Ela se converte e ela tem que entrar
plenamente com Jesus Cristo. Você tem que limpar a casa. Você tem que se encher de Deus, do Espírito Santo. Para não ter espaço... Para volta, para reincidência. Porque senão não adianta nada. Tira e volta pior. Volta pior. Esse é bíblico. Só que as pessoas engraçadas... Esse padre fala disso, que o Padre Amorte fala, os livros clássicos dele. Ele fazia o exorcismo e às vezes voltava pior porque a pessoa não ocupou aquela casa. Não ocupou a casa. A pessoa eu renunciei. Vou dar um exemplo prático que você vai falar assim, mas é sempre exorcismo? Não. Veja, a pessoa, vou parar de beber. Certo. Parou de beber. Que não deixa de ser um malefício. É uma brecha. É uma brecha. Parei de beber. Parei de sair com as primas. As primas, com as filiais, né? As filiais, que só estraga. Mas não preencheu com nada. Ele não preencheu com uma mudança com uma construção, uma atitude pró-ativa, não refez os laços com a esposa, não intensificou o carinho, não se voltou para a família, não voltou para a igreja, não intensificou a oração, ele vai cair de novo.